Fala galerinha, tudo bom? Hoje a gente veio para a nossa 23ª aula de revisão Enem. Nossa, 23 aulas, coisa beça, né? Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet. Estou convidando vocês para assistir uma aulinha de inorgânica. Lembrando que ao final do projeto eu vou ter resolvido aí mais de 270 questões Enem dos últimos 20 anos. Coisa beça, né? Elas estão separadas por assuntos e essa aulinha é uma aulinha de inorgânica, beleza? É a terceira aula de inorgânica, diga-se de passagem. Essa questão aqui é uma questão que ela é meio química, meio biologia, né? Ela é até um pouco mais de biologia, mas como ela fala de compostos químicos aqui, eu resolvi trazer ela pra gente trabalhar. Ela é bem facinho, questãozinha fácil, TRI joga o ponto lá para cima, né? Então tem que ter atenção. Mas ela é bem fácil, ó. Ela tá falando de um ciclo. Glicose virando CO2, CO2 virando glicose. Gente, isso é mole, né? Glicose virando CO2, processo de respiração, CO2 virando glicose, processo de fotossíntese. E quem faz isso são seres autótrofos, né? Organismos produtores, mas não bactérias, né? Não fungos. O ser herbívoro, ele se alimenta de quem faz esse processo, né? Micro-organismo decompositor também não faz esse processo de respiração e fotossíntese, principalmente o processo de fotossíntese, que é o que ele pede aqui, que é o identificado pelo número 2. Respiração até outros seres podem fazer, mas a fotossíntese é bem específica, né? Então, o processo número 2, que é o que ele quer, organismos produtores ou seres autótrofos, ok? Molezinha, né? Essa questão, a pontuação dela vai lá em cima, hein? Questões fáceis. Não perca questões fáceis, tá? Faz a prova toda primeiro, vê as questões fáceis primeiro, que às vezes você perde um tempão numa questão difícil, aí chega lá no final da prova, de uma questão fácil, não dá tempo de você ler com atenção, fazer com atenção. Fica esperto, tá? No experimento, colocou-se água até metade da capacidade do frasco de vidro, adicionou-se gotas de solução alcoólica de fenolftalina, e aí eu coloquei bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Gente, fenolftalina e cor rosa só pode indicar uma coisa: a substância é uma base, beleza? Ou pelo menos tem caráter básico, tá? Acendeu-se um palito de fósforo. Galera, uma coisa que é legal da gente observar é que a tabela periódica, apesar do Enem não ter tabela, mas conhecer a tabela, ter uma noção da tabela, identificar os elementos químicos mais comuns, é muito legal. Por quê? A gente está falando que adicionei bicarbonato de sódio. Sódio está lá na esquerda. Lá na esquerda eu tenho os compostos, né, os elementos, perdão, que a gente chama de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Metal alcalino e alcalino terroso, o nome já está dizendo, são metais de caráter básico, né? Metais de caráter básico significa dizer que esses caras, eles tendem, quando eu botar na fenolftalina, tudo fica rosa, né? A tendência é, claro que se ele também for um sal que venha de um ácido forte, isso não vai acontecer. Então, aqui eu estou falando de um carbonato, bicarbonato e tal, que o ácido é fraco. Se eu tiver um sulfato de sódio, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, os dois são fortes. Mas a ideia é, tudo que está à esquerda tende a ter um caráter mais básico. O fósforo está à direita, né? Ele está no grupo dos ametais. O que o grupo dos ametais tendem a fazer? Compostos de caráter ácido, ou anidridos, ou próprios ácidos. Cara, presta atenção. Um cara de caráter básico com um cara de caráter ácido, reação química na certa. Então, ele fala que colocou água, colocou fenolftalina, bicarbonato, ela ficou rosa, caráter básico. Depois, ele acendeu um palito de fósforo, tá? Só que aí é até um detalhe importante, tá? Presta atenção, porque assim, essa questão foi em 2015, tá? Essa questão, ela aparece em 2015. E aí, uma coisa assim, bastante relevante que a gente pode ter, uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, é que quando você fala em palito de fósforo, antigamente, tinha fósforo no palito. Então, assim, esse ano de 2015, eu não sei se ele já está falando
desse palito mais atual ou se ele ainda está falando do palito antigo, tá? Então, vou analisar as duas situações, mas nos dois casos, a característica vai ser a mesma, que eu vou ter a queima do fósforo e a cor rosa vai desaparecer. Então, assim, eu vou falar do fósforo antigo e do fósforo novo. Nos dois casos, daria a mesma coisa. Se for fósforo antigo, ele tinha fósforo na cabeça, na ponta do palito. Daí o nome palito de fósforo. Ele tinha fósforo na ponta do palito. E o fósforo, quando queimado, vira óxido de fósforo. Pode ser o P2O3, o P2O5. E ele pode gerar, então, um óxido de caráter ácido. Quando ele em contato com a água, ele acaba gerando um ácido e neutralizando a base, por isso que a cor desaparece. Isso se for o fósforo antigo. Se for fósforo atual, esse fósforo que a gente compra hoje, se você ler na caixinha escrito fósforo de segurança, significa o quê? Significa que ele não contém fósforo na cabeça dele. Aí você vai dizer, Fê, se não contém fósforo, contém o quê? Não contém fósforo? Ele contém o quê, então? Ele contém clorato de potássio e uma cola, assim, uma substância que dá uma certa grudada na ponta do palito. O fósforo hoje, nessas caixas de fósforo mais modernas, se você pegar a caixa de fósforo e tiver escrito fósforo de segurança, o fósforo está na lixa. Ele, então, não está mais no palito. Então, o palito não tem mais fósforo, tá? Mas, de qualquer maneira, ele tem madeira, né? Então, essa madeira, quando queimada, ela pode gerar gás carbônico, que também é outro óxido de caráter ácido. Então, sendo o palito antigo, sendo o palito novo, por questões diferentes, mas ele vai gerar um óxido de caráter ácido. Então, essa questão tá meio fora do lugar. Não, tá não, tô brincando. O que acontece aqui, ele tá falando do bicarbonato, que ele botou bicarbonato de sódio, galera. O bicarbonato de sódio, ele é formado por uma base forte e um ácido fraco, tá? Então, bicarbonato de sódio é formado por esse cara. Ele em água, ele pode reverter essa reação. Se ele reverte essa reação, se eu botar ele misturado na água, o que ele vai gerar é a mesma coisa. O NaOH e o H2CO3, que a gente vai chamar de hidrólise do sal. Então, se eu pegar o NaHCO3, quer dizer, se eu pegar esse cara, que é um sal de caráter básico, e misturar na água, o Na se juntaria com a hidroxila para formar o hidróxido de sódio, e o HCO3 se juntaria com o H+, né, com meio ácido, para formar o H2CO3. E aí o que acontece é o seguinte, o sal em água ele é solúvel, então ele acaba liberando íons, Na+, HCO3 menos. O NaOH é uma base forte, então ela também dissocia, ioniza quem ioniza é ácido. Ela também dissocia Na+ e OH-. O ácido carbônico ele até ioniza, mas ele ioniza muito pouco. Se eu for comparar a dissociação do NaOH com a ionização do H2CO3, o NaOH solta muito mais íons que o H2CO3. Então, quando a gente corta os íons espectadores, você vê que o sódio aqui está fazendo nada, eu acabo ficando com esse cara aqui, que é a hidrólise, né, salina do bicarbonato. A hidrólise salina é a reação do bicarbonato com água, gera o meio básico, o ácido carbônico, o pH está acima de 7, por isso a coloração rosa que a gente viu no início. E aí, o que aconteceu, como eu falei, né, tanto se for o palito de fósforo antigo, que tem fósforo na cabeça do palito, quanto se for o fósforo novo, que não tem, nos dois casos eu expliquei que houve formação de uma coisa de caráter ácido. Nesse caso aqui eu botei CO2 porque a gente pode pensar no palito novo, né? Eu não sei se na época de 2015 esse palito novo já era utilizado assim com muita facilidade. Então não sei se na época que foi feita essa questão, se quem fez estava pensando no CO2 ou no óxido de fósforo. De qualquer maneira, o processo é o mesmo, formação de óxido de caráter ácido. E aí vai haver neutralização, beleza? Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio que podem atuar como sorvente que sorve, que puxa, tá? E aí eu tenho essa reação que ele vai eliminar o SO2. SO2 não é bom para ir para o meio ambiente, porque SO2 é um óxido de caráter ácido.
E esse óxido de caráter ácido, se ele for para o meio ambiente, ele vai gerar chuva ácida, o que vai gerar dano ambiental, tá? Então, a gente vai tentar fixar esse SO2. E aí, ele fixa pegando o calcário, decompondo por aquecimento. Isso aqui nem tá, ele nem botou o símbolo de aquecimento, mas normalmente vem um triângulozinho aqui, que é o símbolo de aquecimento. Ele vai gerar o CaO e o CO2. O CaO mais o SO2 mais o oxigênio vai dar um sal de cálcio. E ele quer saber que sal de cálcio é esse. Gente, é só fazer continha, tá? Aqui eu vou ter... Só tem um produto, tá? Isso é uma reação de adição. Só tem um produto. Então, todos esses átomos tem que estar aqui. Eu tenho que somar esses átomos e tenho que botar ele aqui. Então, tem que ter um cálcio, tem que ter um enxofre. E aí é que vai a sacada, porque é a quantidade de oxigênio que vai dar o tom pra gente de qual é a resposta. Aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios, e aqui eu tenho metade de um O2. Então, aqui eu vou contar um oxigênio só. Então, um oxigênio daqui, mais 2 daqui, mais um daqui, vai totalizar, na dessulfurização, 4 oxigênios, tá? Então, é literalmente uma questão de síntese, uma questão de adição, e o produto final é a soma de todos os reagentes. Bastava somar mesmo, tá? Então, bem fácil. A formação frequente de grandes volumes de pirita. Pirita, por sinal, você já deve ter ouvido falar, é o tal do ouro de tolo. Ela tem uma coloração bem amarela, é uma rocha, tem uma coloração amarela brilhosa. Muita gente confundiu na época de busca do ouro a pirita com ouro, com a diferença muito grande é que o ouro é denso a beça e a pirita não é. Então, você pega uma rocha brilhosa, dourada, você fica todo feliz, e achei ouro, aí você olha pela densidade, não tem como. Porque se tivesse todo aquele ouro ali, você teria uma pedra muito mais pesada. Então, fica aí a dica. E aí, esses volumes de pirita, numa variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, né? Então, com aquela cor meio amarelagem. Aí, de novo, eu já tinha falado isso, né? Volta ali para aquele tom, né, de Mariana, né? Aquela cor, né, amarela, laranjada, mais ou menos isso. Tá? Uma cor meio de ferrugem. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado e representa uma preocupação nos impactos da mineração. De novo, aquela coloração alaranjada, né, amarelada de rejeito. E aí ele mostra que o contato da pirita com o oxigênio do ar, ele reage quimicamente. Então, eu estou falando de uma drenagem ácida, tá? E essa é a minha reação química. Presta atenção que tem um produto aqui que é ácido, né? Ele produziu, drenagem ácida, ele está produzindo ácido sulfúrico em contato, né? Esse composto, a pirita, em contato com a água, da chuva mesmo, em contato com o oxigênio do ar, ele pode gerar ácido sulfúrico. E isso ser bem danoso para o meio ambiente. Imagina se esse rejeito, né, se espalha, bastante complicado. E ele quer corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem. Então, vou voltar aqui, vou voltar. Eu estou produzindo o ácido. Então, para corrigir problemas com ácido, eu tenho que ter uma substância de caráter básico. Então, vamos lá. Sulfeto de sódio, Na2S. Ele tem caráter básico? Aí, lembra que eu estou falando isso já há muito tempo, gente. Quem vem me acompanhando no canal vai me escutar falando isso 300 mil vezes. Olha os distratores. Ele botou um distrator de cara, tá? Ele botou um distrator, sim, Aí você vai dizer, mas por que ele é um distrator, Fê? Porque sulfeto de sódio, ele resolve o problema da acidez. Porque ele é um sal de caráter básico. Ele veio do NaOH, que é forte, vou até fazer aqui para vocês, Esse sulfeto de sódio aqui, ele veio do NaOH, que é uma base forte, e veio do H2S, que é um ácido fraco. Então, ele vai me gerar o Na2S e água.
tá? Essa é a reação, e aí eu teria só que balancear, né? Eu tenho 2 sódios aqui, vou ter 2 sódios, 2 bases com os 2 hidrogênios, vai me dar 2 águas, enfim, ela tá balanceada. Esse sal aqui, galera, ele tem caráter básico, tá? Ele resolve o problema da acidez. Ah, então não pode ser essa a resposta? Não. Por quê? Porque ele é uma substância tóxica. Sulfetos são tóxicos. Fê, como é que eu ia saber isso? Tem que fazer exercício. Como é que você ia saber disso? Fazendo um montão de exercício. Muito exercício. E aí, galera, não basta resolver o problema da acidez, porque olha só, a questão está falando para corrigir problemas ambientais, ok? Ele fala em correção de problema ambiental. Tudo bem, eu botar uma substância básica, eu vou corrigir o problema da acidez, mas não vou resolver o problema ambiental. E essa é uma distração comum, tá? O cloreto de amônio, por sua vez, é um sal de caráter ácido. Ele veio do HCl e do NH4H. O HCl é um ácido forte, o NH4H é uma base fraca, então sal de caráter ácido. Tanto o dióxido de enxofre quanto o dióxido de carbono são óxidos ácidos, são anidridos, e aí sim sobra o nosso carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio, ele é um sal de caráter básico e ele está presente no solo em, né, uma quantidade muito grande. Tem muitos solos que são feitos a partir de calcário. Tem muitos solos que o carbonato de cálcio ele está presente. Então, eu posso usá-lo para retirar o ácido, mas se sobrar carbonato de cálcio no solo, esse carbonato não vai gerar dano ambiental. Então, assim, essa questão, a pegadinha dela é muito séria, porque ele botou logo na letra A. E aí a galera, como tem aquele hábito de resolver rápido, né? Aquele hábito de vamos correr, vamos resolver rápido, eu quero ir para outra, acaba não lendo as outras opções. Então, fica atento para isso, tá? Uma questão que a letra A te parece muito legal, dá uma olhada nas outras para ver se não tem alguma pegadinha, para ver se não tem algum distrator, porque esses distratores, cara, eles derrubam muita gente. E esse aí foi um distrator que eu vou considerar brilhante para ferrar vocês. Vamos lá, outra questãozinha bem tranquilinha, tá? Uma questão bem fácil, essa daqui também tem uma pontuação boa. Ele pega bicarbonato de sódio e aí bota uma garrafa com vinagre. E aí você vê aqui que esse pozinho, ele ainda não está em contato. Aí ele faz o quê? Ele pega isso aqui e levanta e aí coloca esse pozinho aqui dentro da garrafa. E aí, com o passar dos minutos, esse balão ele vai ficar cheio, tá? Esse balão infla. Então, ele pega uma bolinha, enfia lá o bicarbonato, prende a bolinha lá na tampinha da garrafa e depois pega e levanta essa bolinha para que esse pozinho caia dentro da garrafa. Esse bicarbonato de sódio, ele, como todo carbonato e bicarbonato e meio ácido, ele reage formando ácido carbônico. Gente, grava isso, que a quantidade de questões que já falou sobre isso, né? Eu já estou em inorgânica 3, quer dizer, essa é a última aula de inorgânica. Eu já perdi as contas de quantas questões a gente fez que falava sobre isso. Qualquer tipo de carbonato ou bicarbonato em meio ácido forma ácido carbônico e esse se decompõe formando CO2 e água. Então tá lá o ácido acético, que é o ácido do vinagre, né? O balão vai encher de gás e esse gás qual é? Como eu falei, qualquer carbonato com qualquer bicarbonato gera ácido carbônico e esse ácido carbônico acaba gerando CO2 e água, tá bom? Então, ficar atento porque essa questão ela ainda tem um detalhe. Ela dava para matar muito fácil, porque olha só, olha os reagentes, todos iguais. Então, você não precisava saber que o ácido era esse e nem que o bicarbonato era esse, tá? Porque é tudo a mesma coisa. Então, ele dá o mesmo ácido e o mesmo sal para todo mundo. Bastava você ter essa informação. Qualquer carbonato e bicarbonato em meio ácido gera ácido carbônico. E esse ácido carbônico quebra em CO2 e água.
E aí, quando você olha para as opções, só tem essa questão que fala de CO2. E aí você mata a questão que é letra A em 1 minuto, tá bom? Bem facinha, né? Outra questão não é difícil, é relativamente fácil. E aí, de novo, gente, olha como é que o assunto se repete. De novo, ele vai falar de ácido e carbonato. E aí eu vou falar pela milionésima vez. Qualquer carbonato e bicarbonato e meio ácido gera ácido carbônico. E o ácido carbônico se quebra em CO2 e água. Olha quantas questões que a gente está falando do mesmo tópico. Bom, então vamos lá. O ácido muriático, conhecido como ácido clorídrico, é usado em limpeza pesada para remoção de cimento. Ele vai ser aplicado para retirada de carbonato de cálcio. E aí ocorre liberação de um gás, acabei de falar, né? E aí ele vai falar sobre a ampla utilização, né? Essa ampla utilização é porque, de novo, ele forma um gás que a gente acabou de ver, que é o CO2. Então, eu já sei que só pode ser A, B ou AE, porque ele forma CO2. E aí ele vai formar, né, esse CO2 se eu colocar numa reação de quê, né? Como é que eu vou ter certeza de que é esse CO2? Como é que eu vou garantir que é o CO2 que está saindo dali? Porque eu quero ter certeza de que o gás que está saindo dali é CO2. Então, a C e a D eu já sei que não são. Porque, de novo, pela milionésima vez, qualquer carbonato ou bicarbonato em meio ácido gera ácido carbônico e esse cara gera CO2 e água. Então, a B e a E com certeza são possibilidades. Cara, isso aqui é um óxido ácido, um anidrido. Um anidrido não reage com outro ácido, né? Esse cara tem caráter ácido, isso aqui tem caráter ácido. A tendência do CO2 para reagir com o KCl, até você poderia pensar, mas ele não pode formar o carbonato de potássio? Não. Não tem oxigênio aqui para esse cara virar CO3, né? Não, não pode. Mas eu tenho aqui uma substância básica. Esse cara é um óxido de caráter ácido, isso aqui é uma base. E, obviamente, eles acabam reagindo. Então, aqui está a reação de produção de CO2 e aqui a reação de ácido e base, né? Um óxido de caráter ácido, um anidrido, com a base formando CO3 mais água. Aí, uma dica que eu vou te dar, tá? Essa é uma dica bobinha, mas ajuda. Como é que eu vou saber, Fê, que eu gerei carbonato se aqui eu tenho CO2? Uma dica que eu posso te dar é pensar nessa reação aqui ao contrário, ó. Se você olhar para essa reação ao contrário, ó, ácido, quer dizer, CO2, que é o óxido de caráter ácido, mais água da CO2, da ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele pode acabar separando isso aqui e virando 2GH+, e virando CO3 menos 2. E aí é esse CO3 menos 2 que acaba reagindo com bário. Então, se a gente fizer Ba, que é 2 mais CO3, que é 2 menos, esses dois juntos formam BaCO3, tá bom? E aí, letra E, mas a gente já tinha imaginado isso, né? Óxido de caráter ácido. Última questãozinha, com o aumento da demanda por alimentos e abertura de novas fronteiras agrícolas, se faz necessário correção da acidez, fertilização do solo. Então, corrigir a acidez, a gente já falou disso também numa das aulas de inorgânica, não lembro se foi a primeira ou a segunda, que foi da calagem, né? A gente costuma usar a calagem para equilibrar, para melhorar esse solo. E aí ele quer diminuir a acidez, ele quer que o solo fique menos ácido, tá? E aí eu tenho vários sais possíveis, e aí qual desses sais será mais interessante? Então vamos lá. O primeiro KCl, esse cara veio de KOH e HCl, dois fortes, ácido e base forte, esse cara tem caráter neutro, não vai me ajudar. Carbonato de cálcio, gente, o carbonato de cálcio, a gente já falou dele 1 milhão de vezes. O que vai acontecer com ele? Haha, acabei de falar. Todo e qualquer carbonato e bicarbonato e meio ácido
gera ácido carbônico que decompõe CO2 e água. Ou seja, esse cara serve, né? Até porque eu já expliquei para vocês agora há pouco na outra questão que o carbonato de cálcio ele está presente no solo, né? Existem muitos solos ricos em calcário. Aliás, o termo alcalino terroso ele tem a ver com terra, tá? Então são elementos que são encontrados muito no solo. Então ele não vai gerar nenhum dano ambiental. NH4Cl, a gente viu agora há pouco, o NH4 veio do NH4OH, que é uma base fraca, e o Cl veio do HCl, que é um ácido forte. Então esse sal tem caráter ácido. Na2SO4, tanto base quanto ácido são fortes, ele veio do NaOH e do H2SO4, ácido forte, base forte, e o nitrato de bário veio de ácido e base forte, o hidróxido de bário é uma base forte e o ácido nítrico é um ácido forte, portanto, as propriedades que poderiam ajudar seriam o CaCO3, que é um sal de caráter básico, beleza? Bom, amores, com isso a gente termina todas as questões de inorgânica que foram dadas nos últimos 20 anos e a gente logo vai ter um assunto novo. Não deixa de acompanhar a gente, tá bom? Beijo, fui!